Evangelho de João, capítulo 6, verso 48. João, capítulo 6, verso 48. A palavra de Deus nos diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Oremos mais uma vez. Querido Deus, obrigado, porque temos a oportunidade neste ajuntamento de mais uma vez aprendermos da Tua palavra. Que saiamos daqui alimentados por aquele que é o pão da nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Participamos mais uma vez de uma ceia. Alguns irmãos já estão há mais tempo congregando e participando aqui da igreja nesse período de pandemia, quando a igreja esteve aberta. E esse novo elemento, esse copinho lacrado com esse outro recipiente em cima com um pãozinho, talvez já virou e já se tornou comum para muitos. Mas na nossa mente a gente sabe que a ceia antes era aquela onde nós tínhamos as bandejas, o pão era recortado pelos nossos diáconos que chegavam mais cedo, carinhosamente preparavam a mesa. Agora, este novo momento, por causa da questão toda, nós temos este recipiente inédito, e eu nem sei se a gente vai voltar para o outro em algum momento. Eu acho que ficou tão cômodo até para os próprios diáconos, Compra, já vem tudo lacradinho, e é um novo formato. Aquele pão era macinho, gente? Esse é seco. Às vezes dá uma engasgadinha, Tem o álcool, tem o vinho, tem o pão, faltou uma aguinha do lado. E a gente percebe que mudou-se a forma, mas não mudaram os elementos e principalmente o símbolo, o que significa. E nós temos no símbolo da nossa ceia o pão. E o pão ele tem uma importância muito grande, não só para a nossa ceia, como para a história da humanidade. Quando nós fazemos uma pesquisa, por mais rápida que seja, você vai perceber que tem pelo menos 15 mil anos, ou quase 15 mil anos, que o pão foi inventado. Aliás, o dado mais antigo que nós temos do pão é de 14.400 anos atrás. Ou seja, imagina a importância desse elemento que atravessa culturas, atravessam os países, Você não tem um limite, uma barreira cultural. O pão, em qualquer lugar praticamente do mundo que você vai ter um tipo de pão, ele pode mudar, variar de um jeito para outro, a maneira de fazer, mas o conceito de pão ele está espalhado praticamente em todo o mundo. E é curioso que o pão, quando ele foi inventado, ele não era fermentado, A maneira de fermentar o pão, ela foi descoberta de uma maneira surpreendente, Foi aleatória. O indivíduo deixou um pão ao relento e, de repente, quando ele foi lá buscar o pão, em vez do pão estar podre, ele viu que o pão tinha crescido por causa de leveduras, de fungos, que estavam ali no pão. Então ele se assustou. E aí, quando ele olhou o pão, pelo menos essa é uma história, uma versão que a gente tem, Quando ele olhou aquele pão que, em vez de estar podre, estava grande, ele resolveu assar. E quando ele assou, ele viu que era mais gostoso do que o anterior. Daí começaram a deixar o pão no relento, mas isso ainda era um processo todo não programado. Até que no século XIX vem Louis Pasteur, e ele então é que descobre que o que faz o pão crescer e tudo mais é o processo de fermentação. Daí ele inventa o fermento, e nós temos o pão como é. O pão, quando nós olhamos esse que a gente está acostumado com ele, não tem coisa melhor, gente? Quando você vai na padaria pegar o pão nosso de cada dia, e está quentinho que você não pode nem fechar a sacolinha, para chegar em casa passar aquela manteiga. Almoço que não chega. Está na nossa cultura. Agora, o curioso é que esse pão é o tal do francês. Aí você vai na França, não tem esse pão. Aliás, esse foi um trauma que eu tive quando eu cheguei no Rio, Porque a vida inteira, no meu estado, em Goiás, eu comi feijão carioca. E aí eu chego no Rio, o feijão que todo mundo come é o preto, mas eu continuo comendo feijão carioca, Eu afirme as minhas raízes. E aí você tem esse pão francês que foi uma tentativa, Aqui no Brasil o pão era um pão escuro, o miolo também era muito escuro. O pessoal ia visitar a França, chegava lá, tinha esse pão mais claro,
E eles pediam a receita, e trouxeram a receita para o Brasil, só que o pessoal aqui no Brasil, quando fazia o pão, não ficava igual ao da França. Ficou esse formato que nós temos, né? A casca mais fina e um pouco mais doce, até porque eles colocaram manteiga aqui no Brasil e açúcar, e ficou um pão diferente, mas o nome ficou pãozinho francês, e é o pão que nós estamos habituados, mas ele não tem nada de francês, né? É o pão brasileiro mesmo. E nós, então, quando olhamos para a palavra de Deus, e esse texto é um texto que está falando de pão, o contexto todo dele está envolto em... A figura do pão permeia. Por quê? Porque Jesus tinha multiplicado os pães. Jesus tinha multiplicado os pães. Estava lá uma multidão com ele no deserto, o pessoal com fome. Os discípulos perguntam: Jesus, vamos mandar esse povo... se a gente não tem como oferecer comida para esse povo, tem que mandar embora. E Jesus então fala: vê aí o que tem de pão, de peixe. E eles viram lá alguns pães e peixes, deram para Jesus. Jesus multiplicou os pães e peixes, e o povo ficou impressionado com aquilo, e viram que tinha alguma coisa diferente em Jesus. E aí eles queriam, capítulo 6, versos 14 e 15, vão nos mostrar isso, fazer de Jesus um rei. Ele é um profeta, diz o texto. Ele é o profeta que iria vir ao mundo, então ele tem que ser o rei de Israel. Quando Jesus percebe que já tem todo um esquema político, porque se tem uma coisa que o pessoal quer, é uma terceira via. Não é? E eles queriam fazer de Jesus a terceira via daquela época. E vamos fazer de Jesus o rei. E aí Jesus percebe aquele movimento político e ele sai, né, para ficar escondido, para orar, e os discípulos então vão embora, pegam o barco. De repente, no meio da viagem, Jesus aparece andando sobre as águas, e eles vão para Cafarnaum. Quando chegam em Cafarnaum, a multidão também percebe que Jesus tinha se direcionado para Cafarnaum. Todo mundo vai para lá, afinal de contas ele multiplica os pães. Qual foi a última vez que Israel tinha visto alguma coisa dessa proporção? Quando o povo estava no deserto e Deus havia mandado pão do céu. Deus permitiu que as pessoas se alimentassem com pão caindo do céu. Olha só, olha a conexão na mente do povo daquela época. Deus alimentou através de Moisés o povo no deserto, e o próprio Deus alimentou o povo também no deserto agora com a multiplicação. Então esse Jesus, ele deve se equiparar a Moisés. Ele é tão importante quanto Moisés. Vamos atrás dele. Ele tem que ser o nosso rei, o nosso Senhor. E Jesus então começa a conversar com essas pessoas ali em Cafarnaum, e ele vai dizer quem ele na verdade é. Ele não é alguém que se compara com Moisés. A importância de Jesus não se equivale a um homem terreno, por mais relevante que tenha sido na história do povo de Deus. E Jesus então vai dizer quem ele na verdade é. E ele começa esse texto aqui, o versículo que lemos, eu sou o pão da vida, ele começa com essa expressão, eu sou. Essa expressão, ela pode ser uma expressão na própria Bíblia comum, como qualquer pessoa quando vai se apresentar. Quem é você? Eu sou o fulano. Então, ego eimi, eu sou no grego, pode significar uma simples apresentação. O interessante é que nenhum dos evangelhos faz tanto uso dessa expressão como o evangelho de João. E não só faz uso da expressão, como linka essa expressão a predicados que vão mostrar que Jesus não é um eu sou comum. Ele é um eu sou diferente, porque João vai usar, por exemplo, Jesus Cristo se apresentando como eu sou a luz do mundo, capítulo 7, verso 12. Depois, eu sou a porta, capítulo 10, versos 7 e 9. Jesus se apresenta como eu sou o bom pastor, capítulo 10, versos 11 e 14. Depois Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11, verso 25. Depois também ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, verso 6. E por último, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, versos 1 e 5. Ou seja, quando Jesus ele diz quem ele é, o eu sou, não é um eu sou como uma identificação de uma pessoa, é um eu sou como alguém que extrapola uma pessoa, alguém que tem mais poder do que simplesmente um indivíduo, um profeta ou um líder religioso. Como Jesus é capaz de dizer que ele é a ressurreição e a vida, isso não é um atributo humano, isso não é uma característica humana. Como Jesus diz que ele é o eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só tem vida através dele. Então existe no discurso de Jesus, na fala dele, na mensagem dele, alguma coisa que o coloca como o eu sou acima do ser humano. E aí a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. Já que o povo está falando aqui de pão, do deserto,
que caía do céu. A gente, em Êxodo, quando vai um pouquinho para trás desse texto, né, enquanto Deus sustentava o povo no deserto, você tem o chamado de Moisés. E Deus então diz para Moisés: Moisés, você vai liderar esse povo para sair do Egito, da escravidão. Eu vou conduzir esse povo para uma terra que eu vou te mostrar. E Moisés então diz assim para Deus, lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14: Senhor, os israelitas, seus filhos, eles vão perguntar: quem é que está fazendo de você líder sobre nós? Porque se tem uma coisa que nós temos dificuldade, é natural isso, é de assimilar a liderança de alguém. Ninguém assimila a liderança de uma pessoa que não conhece, ou às vezes a gente assimila, mas isso vai levar um tempo. Então Moisés está lá cuidando do gado do sogro, tranquilo, apagado, né, da vida pública, e de repente Deus chama ele e fala: agora você vai lá conduzir o povo. Senhor, qual argumento eu vou usar para convencer o povo para me seguir? O que Deus responde para Moisés? Diz para Israel que o Eu Sou te enviou. Eu Sou enviou você para guiar o povo. Irmãos, isso não é uma mera definição. Quando nós olhamos para Deus, e na palavra dele a gente percebe isso com facilidade. Deus não tem nome. Deus não cabe num nome, porque nome define o indivíduo. Eu sou Alexandre. De bom e de ruim, sou eu. Nada mais, nada menos. Deus, ele não cabe nessa formatação. Então, quando nós pensamos no eu sou, é algo que vai além. É algo que não se define, não existe uma definição. Deus não tem nome na Bíblia. Ah, pastor, mas Yahvé? Yahvé foi o nome que nós demos para ele, porque a gente precisava chamá-lo de alguma coisa. As consoantes que tem para formar o Yahvé lá, elas não têm som, não dá para você montar uma sonoridade que transmita nas conversas, nos diálogos, nos escritos. Por isso a gente colocou umas vogais para dar o som de Yahvé, mas o nome não tem sonoridade, porque Deus não cabe num nome. E isso é muito fácil até de entender. Por que Deus não cabe num nome? Porque nome você dá para quem você domina. Nome você dá como autoridade sobre outro. Então, por exemplo, um pai e uma mãe são autoridades sobre o filho, por isso eles dão nome ao filho. Você pode ter um animalzinho lá na sua casa, um gato, um cachorro, um coelho, qualquer coisa. Você vai dar um nome, porque você domina sobre aquele animal, você é autoridade sobre ele. Quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que, lá em Gênesis mesmo, Deus falou: olha, deem nome para os animais. Para Adão, né? Deus diz isso para Adão: dê nome para os animais. Por quê? Porque era para o homem dominar sobre os animais. Olha que curioso, quando você olha o texto bíblico em Gênesis 1 e 2, quando a mulher é formada, qual era o nome da mulher? Não era Eva. Não era Eva, era Varoa. Varoa porque do varão. Olha só, antes da queda, varão e varoa, equivalência. Quem é que dá o nome para a mulher de Eva? O homem. Quando? Em Gênesis 3, depois da queda. Quando Deus já tinha mostrado que uma das maldições seria o quê? O machismo. Quando Deus diz para a mulher: seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E isso não é formatação familiar estabelecida por Deus, não. Isso é consequência de pecado. Por isso que quando Cristo vem, Paulo vai escrever sobre isso: não há nem homem nem mulher, ou seja, em Cristo nós somos equivalentes novamente. Então só há equivalência entre homem e mulher em Cristo Jesus, porque a tendência natural é esse desejo do homem de dominar. Isso, volto a dizer, como consequência do pecado. Então, dar nome significa isso. Aí eu pergunto para você: quem vai dar nome para Deus? Não se dá nome para Deus. Ele é o eu sou. Ele é o primeiro. Ele é a causa primária, né? A causa primeira. Ele é o eterno, o infinito, o todo-poderoso, o soberano, o grande Deus. Mas João, no capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer que esse grande e poderoso Deus, o eu sou, se encarnou em Cristo. Por isso que João diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o eu sou se encarnou, o Filho se encarnou, e o eu sou agora, o Deus encarnado é quem está falando. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida. O eu sou aqui é muito mais do que uma definição de quem ele é
mas é o registro claro de que Ele é o Todo-Poderoso, que ninguém pode dar nome a Ele, porque Ele é aquele que liberta o seu povo. Então, a primeira definição clara que a gente tem que ter nesse versículo é quem é esse eu sou. Ele é aquele que tem poder para multiplicar pães, Ele é aquele que tem poder para acalmar o mar, para andar sobre as águas, para curar o coxo, para transformar qualquer realidade. Mas muito mais do que isso, Ele é aquele que é antes de tudo, porque Ele é o eu sou, e ninguém pode colocá-lo numa caixinha, ninguém é capaz de defini-lo, ninguém é capaz de limitá-lo, porque Ele é o grande e poderoso Deus. Eu sou. Mas aí Jesus diz que Ele é o pão. Eu sou o pão. Talvez o eu sou, grande e poderoso, nós não conseguimos definir muito bem, mas o pão a gente consegue. Pão tem a ver com a nossa necessidade básica, diária. Talvez aqui no Brasil, mesmo o pão sendo importante, esse elemento não esteja ali entre os principais. Se a gente pensa na cultura brasileira, nunca fiz um estudo sobre isso, mas o arroz e o feijão pode caracterizar mais a nossa cultura do que o pão. Mas o pão é muito importante, principalmente para o café da manhã, para o lanche, mas talvez não é aquilo que nos sustenta mesmo durante o dia, na cultura de maneira geral. E nem para todas as culturas o pão vai ter essa importância. Se você vai numa tribo que não teve contato ainda com a civilização ocidental, e já vimos missionários falar sobre isso, não tem como você traduzir um texto como esse, eu sou o pão da vida, porque o índio nunca viu o pão. E aí nós temos Bíblias que são escritas em alguns idiomas indígenas que traz, por exemplo, eu sou a macaxeira da vida, a mandioca. Porque para o índio, a comida essencial dele é a mandioca, é a macaxeira, é o aipim. E aí você precisa traduzir para ele entender o sentido de uma comida que é elementar para o sustento da tribo, para o sustento dentro daquela cultura e daquele contexto. E aqui Jesus, o que Ele quer enfatizar é exatamente algo como essencial para a nossa vida. Nós temos um problema, que o contexto vai nos mostrar claramente. Às vezes nós procuramos Jesus por causa do pão que Ele nos oferece. Às vezes nós fazemos o movimento de ir até Jesus, não porque Ele é o eu sou, mas porque Ele dá pão. Esse é o assunto central no capítulo 6. As pessoas estão conectando Jesus a Moisés para dizer, Deus usou Moisés para alimentar o povo, Deus usa Jesus para nos alimentar, que maravilha, agora a gente tem pão que vem do próprio Deus, a gente não precisa comer mais. E Jesus então vai responder para eles no versículo 26 do capítulo 6, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós fazemos um movimento até Jesus porque a gente quer receber alguma coisa, a gente quer ser beneficiado em alguma área da vida, e aí a gente desenvolve uma espiritualidade, ou a gente se aproxima, a gente ora com fervor, faz campanha, faz jejum, acorda às 3 da manhã, ora, e aí quando você obtém aquilo que tanto queria, pronto. É como se Jesus fosse o meio para chegar em alguma coisa, e não o fim, e não o propósito central. Esse é um risco que nós corremos na nossa espiritualidade, todos nós. Em muitas passagens dos evangelhos a gente percebe Jesus apontando para esse perigo, quando nós nos interessamos mais pela herança do que pelo pai. Não é isso que a gente vê no filho pródigo? O filho pródigo chega para o pai e fala assim, me dá minha parte na herança que eu quero viver. E o pai fala, filho, a vida sou eu. Não, eu quero minha vida. O pai dá a herança, e o filho cai na gandaia. O filho vai viver a sua vida de maneira desenfreada, sem nenhum padrão ético-moral, e se arrebenta. Aí você fala assim, bom foi o filho que ficou, porque esse sim amava o pai. Amava nada. O filho que ficou com o pai por causa da herança também. Ou seja, o filho que vai e o filho que fica, os dois estão de olho na herança. Então nós podemos ter uma vida de pecado, querendo só as bênçãos de Deus e darmos as costas para Deus. Ou a gente também pode querer ficar perto de Deus, adulando Deus, cantando música para Ele, mas a gente não está interessado nele. A gente está interessado no que Ele pode nos oferecer, nas bênçãos, na satisfação própria nossa. A raiva do filho que ficou, quando o pai volta, quando o irmão volta, demonstra claramente que o centro não era o pai, mas era a propriedade. Você tem 2 irmãos, um sai e pega a parte dele, certo?
Então tudo que ficou é do filho que ficou, porque o outro já pegou. Quando o pai mata o bezerro, o pai está matando o bezerro de quem? Do filho mais velho. Não, é do pai ainda, não é do pai não? Não, é do filho. Irmãos, muito cuidado com as intenções do coração. Às vezes, no caminho de uma espiritualidade aguçada ou no caminho de uma dispersão espiritual, nós podemos estar incorrendo no mesmo erro. E como evitar esse erro? Quando nós entendermos que o pão é Cristo e não as coisas que Ele nos dá. E essa está sendo a dificuldade que aqueles líderes estão tendo, tanto que eles perguntam para Jesus, né? Senhor, então como a gente faz para ter acesso a esse pão? Nós queremos desse pão. E aí Jesus diz, vocês precisam crer naquele que foi enviado por Deus, versículo 28 do capítulo 6. E aí os líderes falam assim, então nos dê um sinal para a gente crer. Qual sinal? E aí eles ainda vão argumentar, os nossos pais comeram pão lá no deserto. Qual o sinal do Senhor? Moisés deu pão para eles. O que o Senhor vai nos dar? Aí Jesus, que já tinha multiplicado os pães, ele vai falar no versículo 32, não foi Moisés que deu o pão para vocês, mas foi o meu Pai. O pão do Pai sou eu, que vim ao mundo para matar a fome espiritual, para dar vida. Olha que interessante. Comemos pão para nos mantermos vivos, fisicamente. Jesus está dizendo, mas a vida, quem dá, é o pão do Pai que veio do céu. E os líderes da sinagoga, né, os líderes religiosos, eles pedem então esse pão material. Eles não conseguem caminhar com Jesus no raciocínio. Jesus está falando de uma fome espiritual e eles caminham para a fome física. Mas esse movimento ele também é muito comum na Bíblia. Os próprios discípulos, várias vezes, eles demonstram que eles não estão entendendo a dimensão espiritual que Jesus está estabelecendo nesse novo momento. A gente percebe quando os dois irmãos, Tiago e João, a mãe vai falar com Jesus. A tia de Jesus vai dizer, ô Jesus, todo mundo aqui está sabendo que o Senhor vai chegar lá no trono. O Senhor é o rei de Israel. A gente já assumiu isso. Quando o Senhor chegar, põe um dos meus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus falou, o meu reino não é daqui, não cabe a mim colocar ninguém à direita e à esquerda. Por quê? Porque os discípulos estavam achando que era ali. Quando Jesus é preso, ali no Getsemane, e Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, o que Pedro está querendo? De alguma forma ele está dizendo o quê? Vamos lá, chegou a hora de tomar o reino. E Jesus, não, Pedro, você não entendeu nada. Então, às vezes, nós estamos tão voltados para os movimentos aqui da terra que nós esquecemos que fomos chamados para reinterpretar, ressignificar, redimensionar a vida numa outra perspectiva. Uma perspectiva que vai muito além dos nossos poucos dias nessa terra. E aí, aqueles líderes, eles dizem, Senhor, dá-nos desse pão. Assim como a mulher samaritana queria resolver o problema dela. Jesus fala, ela foi lá buscar água, Jesus encontra com ela, tem aquela conversa em João 4, e num determinado momento Jesus fala, eu tenho uma água para te dar, que o dia que você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Aí no versículo do capítulo 4, versículo 15, a mulher diz para Jesus, Jesus, me dá dessa água, que eu não aguento mais carregar água de um lado para o outro. Ela quer resolver o problema dela, assim como nós. Muitas vezes queremos resolver o nosso problema. E não é que Jesus não resolva os nossos problemas, Ele resolve. Você percebe Ele resolvendo os problemas das pessoas a todo momento aqui. A questão é se nós vamos voltar diante dEle, reconhecendo que Ele é o centro, que Ele é o fim, que Ele é o propósito, e não o meio para a gente adquirir coisa. Os 10 leprosos, todos eles empolgados, colocando toda disposição, todo ânimo, toda crença de que Jesus podia curá-los. Jesus, nos cure, nos livre dessa lepra. Jesus cura os 10, mas só um volta para adorar, porque os outros já receberam o que queria. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque às vezes vamos atrás de Jesus por causa do pão. Eu preciso pagar as contas.
Eu preciso resolver um problema na família. Eu estou com uma questão de enfermidade. Essa pandemia. Isso, aquilo. E a gente então está sempre com alguma coisa para Deus resolver, e o nosso encontro com Ele nunca é por Ele, ou poucas vezes é por Ele. Olha só para as nossas orações. A gente vai conseguir dimensionar como está sendo o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Quando oramos, nós oramos só para estar perto dEle, só para conversar com Ele, só para fazer elogios que Ele é digno e merece. Isso significa louvor. Ou quando a gente ora, a gente sempre vai com uma lista, com um monte de pedido toda vez. Senhor, olha aqui a lista hoje. Não tem problema, vou dizer novamente, você ir com a lista. Mas Deus sabe se o seu interesse é só a lista, é o pão, ou se o seu interesse é Ele mesmo. Por quê? Terceira parte do versículo. Eu sou o grande e poderoso, que se encarnou e se tornou pão. Pão que mata a fome espiritual, porque dá vida. Eu sou o pão da vida. O foco não é comida que perece, diz o verso 27, mas o foco é a vida eterna. Esse texto ele está relacionado com Isaías 53, versículos de 1 a 3, quando o profeta diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Ouça o que Jesus tem a dizer e a vossa alma viverá. Viverá não só aqui nessa terra, viverá numa perspectiva eterna. Se nós não nos transportarmos para essa realidade da eternidade, nós estamos minimizando o poder da cruz. Porque quando Cristo morre, Ele veio para nos levar para essa outra dimensão. Se a gente não faz esse movimento, nós estamos vivendo uma subvida. Não estamos explorando, não estamos absorvendo, não estamos nos alimentando daquilo que realmente dá esperança. Por isso que Jesus também insiste nos evangelhos: olhe para o alto, olhe para o alto, olhe para as coisas do Pai. Nós vivemos agora uma nova realidade. Não podemos, irmãos, crer em Jesus e limitarmos a nossa perspectiva apenas às coisas desse mundo, à dinâmica do dia a dia aqui. Não podemos esquecer essa dinâmica, é claro. Mas não é ela que rege a nossa vida, não é ela que é central, não é ela que nos dá a paz, não é ela que nos dá a vida. Quem nos dá a vida é Jesus. E Jesus vai dizer para aqueles judeus, para aqueles líderes: vocês veem, mas vocês não conseguem crer. Versículo 36. E Jesus então repete: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Através de mim vocês terão vida eterna. Mas só vai ter vida eterna aqueles que o Pai me deu. Ou seja, só vai ter acesso a isso, a essa realidade, quando o Pai tocar em seu coração através do Espírito. E aí começa a acontecer uma murmuração. Por quê? Porque quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, gente, isso é demais para um ser humano falar. Imagina alguém falando isso hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 41 e 42 fala: não, esse sujeito está de brincadeira. Esse é o filho do seu Zé e da dona Maria. E eles falam isso mesmo. Não é o filho de José, de Maria? Como é que esse sujeito está falando que ele é a ressurreição? Como ele ousa dizer que desceu do céu? Desceu do céu. E aí Jesus fala: parem de murmurar, porque só vem a mim quem o Pai trouxer. Eu venho do Pai, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E aí é muito interessante o verso 49, quando Jesus diz: vossos pais comeram maná do deserto. Vocês querem ter uma vida como eles? Pois é. Vocês querem me equiparar a Moisés? E querem ter a expectativa que eles tiveram de ter alimento vindo do céu, assim como eu multipliquei os pães? É isso que vocês querem para vocês? Eu tenho uma informação. Eles comeram pão lá do deserto, que caiu do céu, mas eles morreram. Eles morreram. Versículo 49. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer dele não pereça.
pão que Jesus oferece é para que não pereçamos, é para que a morte não faça mais parte da nossa agenda. Meus irmãos, a maturidade cristã, ela é atingida quando olhamos para a morte e a percebemos como uma porta para irmos para a eternidade. E isso tranquiliza o nosso coração. Tranquiliza o nosso coração. Ela já não é inimiga. Quando a morte nos assombra como se ela fosse uma inimiga, é porque a nossa cabeça precisa exercitar o poder da cruz. Porque na cruz Cristo vence a morte. Paulo vai dizer isso de uma maneira linda em Romanos. Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus matou a morte com a morte dele, para que nós tivéssemos vida, para que a nossa vida não perecesse. É nessa dimensão que Cristo nos convida a viver. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz Jesus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Acabamos de celebrar isso. Quando você tomou o pão e o vinho, você celebrou a carne de Jesus. Mas esses que estavam ouvindo Jesus, eles não conseguiam fazer essa transposição. E aí eles já criam um outro problema. Além de tudo, está incentivando o canibalismo. Eles falam isso aqui no texto. Como é que pode esse sujeito falar para a gente comer a carne dele? Eles não conseguiram entender nada. Assim como o mundo não entende, gente. Às vezes nós estressamos muito com o mundo, mas o mundo não tem acesso ao mistério de Deus. Não se estresse tanto. Não se estresse tanto. É natural que aqueles que não têm a verdade de Deus revelada em seus corações, aqueles que não compreendem, é natural. É natural que eles criem os seus próprios caminhos, as suas próprias ideologias, os seus próprios pensamentos. É natural. O que não é natural são aqueles que confessam Jesus querer viver como o povo do mundo. Aí não é natural. Mas o que Jesus vem dizer para nós é que agora, aqueles que participam da sua carne, aqueles que participam da comunhão com Ele, através desse vínculo que foi estabelecido pela cruz, esses têm a vida eterna. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós alimentamos de Cristo. A nossa fé está fundamentada em Cristo. Nada pode tirar de nós essa esperança. Nada. E a pandemia veio para testar. E ela percebeu que ela pode mexer muito com a nossa vida. E como mexeu? Mas ela não tira a nossa esperança, que está firmada em Jesus Cristo. Nem a esperança daqueles que morreram, com Covid ou não, mas que estavam fincados em Cristo. Esses não foram vencidos por nenhum mal, por nenhum vírus, por nenhum outro problema, porque eles vivem eternamente com Cristo Jesus. Essa é a fé, irmãos, que nós temos em nosso coração. Quero concluir esse sermão. O eu sou, poderoso, infinito, Criador dos céus e da terra, se tornou pão para te dar vida e vida eterna. Participar da ceia, como participamos hoje, é alimentar espiritualmente o nosso coração dessa verdade. Por isso que toda vez que você participar da ceia, faça uma análise. Eu estou vivendo na dimensão eterna ou eu estou muito preocupado com as coisas daqui? Porque viver na dimensão eterna não é esquecer das coisas daqui. Viver na dimensão eterna é saber que Deus controla as coisas daqui. Ele controla tudo. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele governa a nossa vida aqui. E eu posso ficar tranquilo. Porque o pior que pode acontecer é eu morrer. E se eu morrer, eu estou com Ele. Então é o melhor que pode acontecer. Confuso. Mas é o que Paulo diz. Morrer para mim é lucro. Então, enquanto estamos vivendo, vivamos para Cristo, o pão da vida. Somos chamados para reorganizar a nossa vida nessa outra dimensão. Jesus é o pão vivo, e quem come deste pão viverá eternamente.
Jesus é a luz para quem vive numa realidade, às vezes, tão escura. Para aqueles que não encontram saída, João vai dizer que Jesus é a porta. Para os que estão cercados por lobos e ladrões, Jesus é o bom pastor. Para os que temem a morte, Jesus é a ressurreição e a vida. Para aqueles que estão cansados de ilusões e mentiras, Jesus é a verdade. Para aqueles que estão mortos, Jesus traz vida. Para os que estão desconectados, Ele é a videira e nós somos os seus ramos. Estamos conectados a Ele. Jesus Cristo é tudo para nós. Não o busque para que Ele te dê apenas o pão material, mas o busque principalmente porque Ele é o pão que mata toda a sua fome espiritual. Amém? Vamos orar. Querido Deus, que maravilha é olhar para a Tua palavra e perceber que ela, insistentemente, nos faz o convite para amar ao Senhor sobre todas as coisas. E se a Bíblia insiste tanto nesse tema, é porque o nosso coração se dispersa com facilidade. Se dispersa, distanciando do Senhor e vivendo uma vida de acordo com o próprio prazer, a própria satisfação. E se dispersa também usando as coisas religiosas como sendo mais importantes do que o relacionamento com o Senhor. Organiza a nossa vida, Deus. Que não sejamos nem um filho que pega a sua herança e vai viver do seu jeito, pega a bênção e vai viver de acordo com o seu próprio interesse, e nem como o outro filho, que muitas vezes está ali perto do pai, mas está muito mais interessado no que o pai pode dar e tem para oferecer do que na relação de amor. Nos ajude a sermos, Deus, como o filho quebrantado que volta e fala: Pai, pequei contra os céus, pequei contra Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. Que haja em nós esse quebrantamento e que haja em nós o interesse simples de abraçar o Pai e de ter a companhia do Pai e de experimentar do amor do Pai e de viver com o Pai. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e o pão da nossa vida. Amém.